hoje o nosso programa está focado mesmo na sua saúde. A gente vai descobrir quais são os hábitos diários que devemos tomar para ajudar a manter o cérebro mais saudável, mas também vamos falar sobre a doença de Alzheimer, que é uma doença degenerativa, mas que tem tratamento. O tratamento permite melhorar a qualidade de vida, tratar os sintomas, controlar as alterações de comportamento e proporcionar conforto tanto para o idoso quanto para a família cuidadora. E hoje eu converso com um médico que é especializado, nos explica melhor sobre essa doença, principalmente sobre as novidades no tratamento da doença de Alzheimer. Recebo agora o Dr. Marcelo Drástico, clínico geral especializado em comportamento, especialista em medicina preventiva e social e medicina comportamental, autor do livro Por que não me disseram isso antes? Por que não me disseram isso antes, Marcelo? Como vai? Tudo bem? Muito bom o seu livro, viu? Muito Vamos sentar obrigado. aí pra gente Obrigado conversar pelo mais. convite. Vamos. Aliás, se você ainda não leu Por que não me disseram isso antes, eu entendi que é um manual pra gente viver melhor, né? Tem dicas preciosas ali. Você sabe que a ideia foi exatamente essa, né? Fazer um livro de consulta. Consulta que eu digo de cabeceira. Fica lá, leia o assunto que interessa na ordem que quiser, depois releia para lembrar e tem muita dica mesmo para saúde e bem-estar. Perfeito. Agora vamos falar da doença de Alzheimer. É uma doença degenerativa, mas tem tratamento? Tem tratamento. Ela faz parte de um grupo de doenças chamadas demências, que eu não gosto da palavra. Me lembro quando eu era criança e as crianças no colégio, um para ofender o outro, chamava de demência. Mas, enfim, é uma doença neurodegenerativa, ela tem características específicas, por isso o diagnóstico é clínico e tem que fazer um diagnóstico diferencial de outras demências. E ela traz perda de funções, principalmente cognitivas, comportamentais e emocionais, que é o que você acabou de falar. Então, começa com problemas de memória imediata, depois outros esquecimentos, e aí o comportamento vai mudando e tem algumas fases. A fase mais avançada, a pessoa ela fica desconectada, né, do meio ambiente e ela acaba não tendo como se relacionar. Isso normalmente é sofrido mais para a família, a gente vê. Eu sei que existem muitos estudos em busca da causa da doença de Alzheimer. Existe alguma conclusão recente? Já se sabe o mecanismo, né? Existem processos inflamatórios e no tecido nervoso central, no cérebro, formam-se corpos amiloides, que é o acúmulo de certas substâncias que acabam interrompendo a passagem do impulso nervoso de uma célula nervosa para outra. Você imagina que supõe-se que há bilhões de células nervosas no tecido cerebral e se você tem interrupções permeando, estas funções, pensamento, matemática, memória, raciocínio, elas ficam, o impulso não passa e a pessoa não consegue exercer. Né? Agora não se sabe ainda exatamente o porquê deste processo específico, ainda está se estudando. E recentemente o governo norte-americano resolveu investir mais alguns milhões de dólares justamente nessa procura. Agora, ela vai evoluindo, ela é uma doença gradativa. A partir de quantos anos? Qual é a incidência maior? Olha, o que acontece é o seguinte, hoje, aquilo que a gente falou no outro programa, as pessoas vivem mais anos do que antigamente. Portanto, estas doenças degenerativas, pode ser cardíaca, pode ser neurológicas e metabólicas, elas aparecem mais, né? O maior fator de risco para a doença de Alzheimer é a idade, quer dizer, da terceira idade em diante, 60, 70 anos, é mais comum a gente ver. Mas supõe-se hoje que o processo que gera essas alterações de comportamento, ele inicia bem antes dos primeiros sintomas. Então, a gente não tem exatamente certeza qual é a idade média em que a coisa começa. Ok, e a gente foi falar com a Edna Mitico, que tem o pai com a doença de Alzheimer há alguns anos, e ela contou pra gente sobre as dificuldades na hora de receber o diagnóstico. Também falou sobre os cuidados, o que é preciso fazer no dia a dia. E eu pedi para que a nossa produção fosse mesmo conversar com ela, porque é importante a gente ouvir um pouquinho o que o outro passa, né? Primeiro porque a gente tem que entender o outro lado, o lado do cuidador. E às vezes a família esquece que esse apoio é tão importante, não é? Então vamos assistir e depois a gente volta a conversar, ok? Pode rodar.
Bom, quem tem Alzheimer na minha família é o meu pai, e ele tem 86 anos. Começou com os relatos da minha mãe, ele morava com a minha mãe, e os relatos de que ele tinha acessos de ficar violento, de ficar irritado e esquecia das coisas. Aí é difícil saber quando começa, porque é uma coisa que vai evoluindo, né? Você suspeita, você acha que tem um problema, mas não sabe bem ainda, e os médicos não te dão muita certeza. Mas quando vem o diagnóstico, a gente fica um pouco preocupada, né? Tipo, quem vai cuidar, né? E aí os filhos já se mobilizam, ou não, né? Mas enfim, é uma preocupação para a família. Não é? E o Alzheimer veio depois, os médicos na verdade não tinham muita certeza, mas eles achavam que era Alzheimer, né? Pelos sintomas e pelo fato dele não se lembrar das coisas e esquecer das pessoas, enfim. Sim, ele fazia muitas palavras cruzadas, caça-palavras, jogava baralho, a gente tentava fazer joguinhos com ele. Eu espalhei no quarto fotos da família, da mãe, do pai, né? E o que nos disse que o problema era Alzheimer é porque ele começou a lembrar só de fatos da vida passada, dos pais, dos irmãos, da vida quando ele era jovem, né? Tanto que ele não sabia que a mãe tinha morrido, né? Então, foi um sofrimento quando eu disse que a mãe tinha morrido. A pessoa fica muito indefesa, né? Então, a gente quer fazer o melhor, né? Quer cuidar, quer dar todo o cuidado que precisa. E aí eu procurei orientação também, procurei conversar bastante com o geriatra, com psicólogos, enfim, né? E, enfim, eu acho que o principal é não deixar sozinho, né? Ele precisa de muita companhia. É difícil, mas acho que é o que eles precisam. Se existirem diagnósticos precoces, eu vou fazer, com certeza, não é? A minha única preocupação é não quero dar trabalho para ninguém, né? Mas se tiver que acontecer, não tem muito o que fazer, né? Graça, né? Obrigada, Edna, por compartilhar a sua experiência conosco. Um forte abraço para o teu paizinho também, querido, viu? E assim como a Edna relatou, a memória, aquela lá do começo da infância, volta e a memória recente desaparece? Em todos os casos? Muito emocionante esse relato, né? Normalmente, o indivíduo começa a ter falha de memória recente. O que ele comeu no almoço, pessoas, nomes, o que ele fez ontem. Em idades mais avançadas, que o indivíduo toma, às vezes, muita medicação, esquece se tomou, toma de novo. Depois vai perdendo as memórias mais antigas, né? Mas eu acho interessante, você começou o programa falando que está cheio de coisas boas. Então, eu acho que a mensagem para o telespectador é que existem coisas boas relacionadas ao Alzheimer. Uma delas é o que você me perguntou, tem tratamento. Tratamento é multifatorial, tem várias coisas para fazer, mas tem tratamento, né? E o tratamento, como ela bem falou, deve ser para o paciente, para a sua família e ou cuidadores. Porque tem famílias que contratam cuidadores profissionalizados, mas sempre tem um familiar ou todos que se envolvem mais e é muito estresse, né, Cláudia? Certeza. Agora, o tratamento, ele funciona da seguinte forma. O primeiro passo é diagnóstico precoce, que não é fácil. Então, você lembra que eu sempre falava, o ideal é a pessoa sempre ter um médico, um clínico, um geriatra, fazer prevenção, acompanhar. Desde sempre. Exatamente. E os primeiros sinais de alguma alteração, né, comportamental, pode ir para um especialista, ou o próprio médico pode fazer o diagnóstico. Feito o diagnóstico, na minha opinião, tem que entrar a medicação.
Porque a medicação hoje, ela atrasa ou ela diminui a velocidade de progressão. Então, o paciente e a família têm muito mais chance de ter um período de vida normal, boa qualidade de vida, produtividade. Porque às vezes a gente pega indivíduo mais jovem que está trabalhando, às vezes até um executivo, e começa a perder produtividade, perde até o emprego sem saber. É fácil de ser feito? Não é Para a pessoa fácil. começar já a tomar os medicamentos? Não é fácil, mas por isso que às vezes deve ir a um especialista, um neurologista, um geriatra. Por quê? Porque já tem aquela noção. Então, o diagnóstico ele é basicamente clínico. É pelo histórico do paciente. Mas Clínico significa que não vai fazer um exame, não tem um exame de sangue que faz essa detecção? Não, hoje é controverso isso, porque vira e mexe saem artigos dizendo que você faz um exame. Uma vez saiu um artigo dizendo que tinha um exame de urina que previa, mas isso é controverso. O que faz o diagnóstico hoje é, primeiramente, na consulta, que o médico vai entender o que está acontecendo. Existem ferramentas, testes que se aplicam em consultório, que ajudam muito, e existem alguns exames de neuroimagem que ajudam o diagnóstico, né? Mas é basicamente o médico se apoderando do contexto que vai dar o diagnóstico mesmo. Perfeito. E a gente vai ter um próximo momento onde o Dr. Marcelo Drático vai responder as suas perguntas, tá? Então participe no 0 operadora 11 2202 8432 com a sua dúvida, que você vai ter a resposta já já. E eu vou indicar mais uma vez, o livro Agora Tá Comigo, porque não me disseram isso antes do Dr. Marcelo Drático. É um livro muito interessante que fala sobre estresse, ansiedade, comunicação, relacionamentos interpessoais. Sobretudo fala de como a gente ter qualidade de vida o tempo todo, caminhar para isso, como ele acabou de falar. Se você faz um acompanhamento desde sempre, é provável que você tenha muito mais qualidade de vida lá na frente, não é? Segura aí que eu volto já já, tá bom? Eu continuo com o Dr. Marcelo Drático respondendo as nossas dúvidas sobre a doença de Alzheimer. Tem muita gente com dúvida, né? Qual é a maior dúvida dos seus pacientes no consultório? Que eu acho que a gente fica com um mito em relação a essa doença também. A maior dúvida é se é hereditário, se é genético. Essa é a maior dúvida. E é? Existem alguns casos em que existe a doença de Alzheimer familiar, realmente existem alguns casos. Mas é importante explicar que quando a gente tem alguém com Alzheimer na família, não é necessariamente, obrigatoriamente, que a outra geração vai ter também. Eu acho que essa é a mensagem mais importante. Ok. A Nani Tertuliano da Silva, ela diz, boa tarde, o meu nome é Elaine Cristina, é que o e-mail dela é que é Nani. Elaine Cristina, tenho 37 anos, tenho fibromialgia e esqueço das coisas. Num segundo já cheguei a colocar o travesseiro na geladeira. Posso ter fibromialgia e Alzheimer? Pode, mas a perda de memória ou a confusão ou principalmente perda de dificuldade de atenção e concentração são sintomas comuns a muitos problemas de saúde. Então a gente, dependendo da faixa etária... Ela tem 37 anos. A gente não pensa em Alzheimer como primeira possibilidade. Muito provavelmente ela tem um grau de ansiedade importante, a própria dor e às vezes o rebaixamento de humor, aquela depressãozinha, pode causar esse tipo de coisa. Agora, quando a gente coloca o travesseiro na geladeira, já é bom contar para o médico para ver direitinho o que está acontecendo. Perfeito. A Carolina, ela diz, minha avó tem 84 anos, teve o fêmur quebrado, foi feita uma cirurgia, durante o tratamento ela ficou esquecida de algumas coisas. Quem ela viu durante o dia, se alguém ligou para ela, o que ela almoçou, e ela repete muitas coisas que ela já disse. Gostaria de saber se isso pode ser o começo de Alzheimer. Tá, essa é a segunda dúvida mais comum no consultório. As confusões mentais no idoso, as oscilações de consciência, elas podem acontecer agudamente, como parece ser o caso, por conta de remédios, por conta de hospitalização, por estresse, mudança de ambiente. Então, quando a pessoa tem uma mudança de comportamento desse tipo, de repente, a gente não pensa em Alzheimer. Nesse caso, a gente pensaria num quadro de confusão mental aguda, e que é tratável e reverte, né? O Alzheimer e as outras doenças neurodegenerativas do tipo demência, eles são insidiosos, vêm com o tempo e vai piorando. Ok. Você falou em confusão, algumas pessoas fazem confusão entre o mal de Alzheimer e o mal de Parkinson, né? Sim. E já a Cristina de Penápolis, São Paulo, ela disse que a sogra teve os dois, o mal de Alzheimer e o mal de Parkinson. Aí conta que ela faleceu, os dois irmãos também. Com mal de Alzheimer e de Parkinson, os dois tinham. Ela e o esposo têm uma filha de 12 anos e eles têm tremores nas mãos, o esposo e a filha.
a filha desde os 2 anos. Ela levou no médico, ele disse que não era nada. Ela quer saber se isso é hereditário. O mal de Alzheimer você já respondeu, né? Tem uma questão hereditária? Em alguns casos, você tem uma transmissão familiar mais frequente, outros não. Isso tem uma determinação genética. O Parkinson é diferente. Na verdade, o mal de Parkinson, ele normalmente começa também em idades de média para mais avançada, com problemas motores, né? Tremor de repouso, não é aquele tremor que a pessoa está nervosa, vai pegar um copo, treme, né? E aí, às vezes, ela tem rigidez muscular, uma falta de expressão na face e vai progredindo, até que, eventualmente, possa vir a parte de confusão mental ou de demência e, muito comum, depressão. Então, são coisas diferentes. E esse tipo de relato lembra, dependendo de como é o tremor, um outro problema que chama tremor essencial, que não tem nada a ver com o Parkinson nem com o Alzheimer, e o tratamento é muito mais simples, mas precisa ter uma avaliação. Mas eu acho legal o que você falou, porque às vezes dá uma luz para eles. Como é que chama? Tremor essencial. Tremor essencial. Pesquisa uma condição, sobre isso, não então. sei se é isso, mas é uma condição em que o tremor de mãos normalmente é na ação, principalmente, né? E não tem nada a ver com Parkinson. Então, isso é a terceira dúvida mais comum, mas quando a gente está falando de problemas motores com Alzheimer, né? Ok. O Eide, eu acho que é Eide Marília Sidou Sartori. Ela diz que usou lítio e gostaria de saber qual é a importância deste produto no retardamento do Alzheimer. Ela foi participante de uma pesquisa com lítio no Hospital das Clínicas. Olha, é impressionante, porque isso é o que tem de mais moderno em pesquisa, tá? Tem algumas medicações já tradicionais que a gente usa, a maioria via oral, mas tem também de adesivo. E agora estão saindo mais modernamente medicamentos associados. E está havendo realmente uma pesquisa multicêntrica a nível mundial com respeito ao lítio, porque o lítio, que é uma medicação que normalmente se usa para transtorno bipolar do humor, parece que tem uma ação positiva para o Alzheimer, mas ainda não é algo que está definido e comprovado. Ok, a Ana Vigorito pergunta se é verdade que quem quer prevenir o mal de Alzheimer deve tomar uma taça de vinho por dia. Não. A prevenção do Alzheimer, primeiramente, começa com o controle dos fatores de risco do Alzheimer, que são os mesmos para todas as doenças crônicas. Pressão arterial, colesterol, diabetes, peso, né, obesidade, sedentarismo e problemas cardiovasculares de forma geral. O que se sabe é que esses são os fatores de risco preveníveis para o Alzheimer também, né? Então, é aquilo que a gente falou, não adianta fazer uma coisa. Aliás, você fez a sua lição de casa, né, Cláudia? Você está falando melhor que eu. É um conjunto de hábitos saudáveis. É o que eu vivo, sabe? Não é é nem lição de casa, é o que eu vivo e mesmo. É exatamente não adianta a gente isso. querer cuidar de uma coisa assim. O corpo é inteiro, né? É tudo. E é mente, corpo e alma, né? Então, tudo é importante. Inclusive, nas primeiras fases, além do tratamento medicamentoso, se usa muito psicoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional. Esses exercícios que vão ser falados mais para frente também são interessantes. Então, é um conjunto de coisas. Sobre o vinho especificamente, existem de fato estudos dizendo que uma substância da casca da uva que está em maior concentração no vinho do que na fruta ou no suco de uva, pode ajudar na parte cardiovascular. Só que acabou de sair um outro estudo dizendo que esta mesma substância pode atrapalhar outras coisas da saúde. Então, o consenso é, quem não bebe álcool não precisa começar a beber, tá? E uma taça de vinho eventual tinto parece que é interessante, mas não é a prevenção do Alzheimer. Perfeito. E bom que seja eventual também, porque quem bebe álcool todo dia não está indo para um caminho bom, né? A gente já sabe disso. Exatamente. Olha, tá aqui, Por que não me disseram isso antes, do Dr. Marcelo Drástico. Recomendo para você, um livro maravilhoso. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Eu sei que seu tempo é precioso e Imagina, dedicar um pouquinho prazer. pra gente foi um privilégio. Muito obrigada, viu?